E desde o anúncio do Ancelotti na seleção brasileira, uma dúvida que muitas pessoas têm é como será armado esse time. Quem o Ancelotti vai convocar, quem ele não vai convocar, como ele vai montar esse time, galera. Taticamente falando, e também qual será o desenho dentro de campo do time do Ancelotti. A gente vai ver um vídeo aqui agora, ou melhor, dois vídeos, onde vão falar um pouco de como o Ancelotti trabalha, né, e quais serão os jogadores que ele vai convocar, que ele certamente vai convocar, e quem talvez não será convocado, tipo o Neymar, né? Muitas pessoas têm dúvida. Será que o Neymar vai ser convocado? A gente vai descobrir aqui, né? Reagir juntos e opinando também durante o vídeo. Começaremos vendo aqui o vídeo do Bruno Formiga, né, que sempre fala sobre esses assuntos, e vamos ver o entendimento dele aí sobre o Ancelotti na seleção. Vamos ver aqui. Assim como tem investimento, que só precisa de uma chance. Então você pode ter gente furando fila aí, alguém que apareça absurdamente na reta e obrigue o Ancelotti a fazer adaptações. Ele já fez isso. Ele, por exemplo, quando o Kaká chega no Milan, o Ancelotti ele faz adaptações para acomodar o Kaká. Inclusive, ele usa o Kaká de maneira diferente em temporadas distintas. Por exemplo, o Kaká teve temporada que o Inzaghi foi barrado e o Kaká virou o segundo atacante ali ao lado do Shevchenko. Mas já aconteceu também de o Kaká jogar como um homem de não um 10 clássico, mas o homem por trás dos dois atacantes com uma liberdade de atacar espaço e tal. Então, assim, ele fez essa adaptação. Como ele mexeu na Juventus dele para adequar a chegada do Zidane. Quando ele vai para o Real Madrid a primeira vez, ele muda para uma plataforma de 4-3-3 que ele até já tinha usado no PSG, mas ele usa ali mais claramente no Real Madrid. E faz um movimento que eu acho muito interessante com o Di Maria. O Di Maria, se a gente relembrar aquele Real Madrid, campeão inclusive de La Décima, e eu tive a felicidade de estar no Estádio da Luz naquele jogo, o Di Maria, que era um ponta esquerda, foi transformado quase num camisa 8. Ele atuava na linha de meio campo. Se você imaginar, não era um 4-2-4, o Di Maria não tinha comportamento de atacante. E aí, talvez entre um pulo do gato, para falar de um cara específico, Rafinha. Talvez, nós temos 4 caras que são muito talentosos assim e de muita grife, né? A gente tem o Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo e Neymar. Isso, obviamente, contando que vai estar todo mundo aí 100% fisicamente e tal, e imagino o Neymar esteja no ciclo de convocáveis do Ancelotti. Eu até falei sobre a história do jogo, para passar a informação correta, no meio de maio agora já, no dia 18, já tem que ser enviada a lista larga ali de até 50 e 60 nomes que a CBF tem que enviar. Provavelmente, por ainda estar focado no Real, o Ancelotti não vai agora participar diretamente dessa lista maior. Aí ele vai enxugar e fazer a convocação, de fato, dele para os jogos em junho. Quando eu falo do Rafinha e cito o exemplo do Di Maria, é que talvez, para acomodar os 4, o Ancelotti precise fazer esse movimento com o Di Maria, e com o Rafinha que ele fez com o Di Maria. E transformar, talvez, o Rafinha mais em meio-campista do que qualquer outra coisa. Aí você fala, putz, mas não, como assim? O cara enfiando, participando de mais de 50 gols na temporada. O Rafinha fez um papel por dentro, em parte, né, do Barcelona do Hans Flick, depois voltou para o lado, está muito bem, mas passei ali pelo meio o tempo inteiro, tem um vigor físico enorme, ajuda muito no momento sem bola no Barcelona, até porque o Hans Flick exige isso. Então o Rafinha pode ser um cara impactado por essa adaptação. E aí eu imagino, se isso acontecer, né, por ter o Rafinha, por ter o Vinícius, que ele não vai abrir mão nem a pau. O pessoal, mas o Vinícius nunca jogou bem pela seleção, e esse papo, né? Ele já teve alguns bons jogos, eu acho que o Vinícius, da virada de chave, ainda pode acontecer, e pode ser que seja com o Ancelotti, que transformou o Vinícius em outro jogador. Ele não vai abrir mão. Ele não vai abrir mão. O Vinícius, ele é titular da seleção brasileira. E aí eu imagino. Com certeza, assim, sobre o Vinícius, né, a ideia que se parece que vai acontecer é que ele vai montar um time em torno do Vinícius, pelo menos essa aí é a intenção, ou pelo menos é o que todo mundo espera, né? Isso porque é o que ele basicamente fez no Real Madrid esses últimos anos, montar um time em torno do Vinícius, né? Por isso que o Vinícius conseguiu ser assim, um cara tão vencedor, assim, um cara
tão participativo, né? Claro que pelo talento dele também. Nessa última temporada que mudou um pouco, né? Porque ele teve que dividir um pouco com o Mbappé, né? Passou o Mbappé a ser um cara muito mais acionado do que o Vinícius. Mas na seleção brasileira, pode ter certeza, né? Ele vai montar o time em torno do Vinícius. Eu acho muito pouco provável dele tentar colocar o time em torno do Neymar. Até porque o Neymar é um cara muito imprevisível. Você não tem como saber dele fisicamente. Então, a tendência, galera, é que o Vinícius seja o nome dessa seleção brasileira pro Ancelotti, né? Até pela ligação que eles têm, até pela confiança que ele tem no Vinícius Júnior. Talvez alguns gostem, outros não. Mas o Vinícius é um cara que se dá muito bem com o Ancelotti e é um cara que tem um entendimento tático e muita qualidade também. Então a tendência é isso acabar acontecendo. Nem sei se o Neymar vai ser convocado. Nem sei, viu? Tenho muitas dúvidas com relação a isso. Muitas dúvidas mesmo. Imagino que o lateral esquerdo suba bem pouco ou quase nada. Então, eu não duvido que a gente tenha o retorno de um Alexandro, eu não duvido que a gente tenha o uso do Danilo como lateral ou como zagueiro pelo lado esquerdo, quase lateral. Ele não quer mais, né? Ele agora se vê como um zagueiro, mas estou aqui só falando de situações que podem acontecer. Acho que o Carlos Augusto é um lateral esquerdo que tem muita chance de voltar a ter oportunidade, porque ele marca, por exemplo, ele marca melhor que o Di Marco, lá na Inter de Milão, que inclusive é finalista da Liga dos Campeões da Europa. Então, acho que o Carlos Augusto é um cara que pode voltar a ter chance. No lado direito, eu tenho algumas dúvidas se o Wesley continuará a ser chamado, mas imagino que num primeiro momento, sim. Na zaga, claramente, quando tiver disponível, o Militão vai voltar, tem que ver em qual volúpia física, qual capacidade física o Militão vai voltar. Não é fácil, né? O Militão é um zagueiro muito físico, precisa disso, mas o Ancelotti já fez largos elogios ao Militão, já o colocou entre os melhores zagueiros do mundo. Então, assim, se o Militão estiver bem, o Militão vai jogar. E aí a minha dúvida é se ele joga ao lado do Gabriel Magalhães ou joga ao lado do Marquinhos. Olhando para a questão de hierarquia e do gosto e do apreço que o Ancelotti tem pelos experientes, eu arriscaria dizer que a zaga em algum momento da seleção pode ser Marquinhos e Militão. Entendendo que hoje o melhor zagueiro brasileiro na Europa, porque está ausente nesse momento, está lesionado, mas o melhor da temporada foi o Gabriel Magalhães. E eu tenho esta consciência, eu estou tentando fazer uma projeção aqui, pensando com a cabeça do Ancelotti. No meio-campo, eu não tenho nenhuma dúvida que o Casemiro voltará a ser chamado. Voltará a ser chamado, e aí ao lado dele, Com certeza. olhando para tudo que o Ancelotti já fez, o Ancelotti ele recuou o Pirlo no Milan para ter um meio-campo que tinha Pirlo, Seedorf e Gattuso. Era esse o meio. Em um outro momento, ele precisou fazer uma adaptação e usar o Rui Costa nesse diamante, né, no quadrado ali, no losango, usando o Rui Costa. Depois chega o Kaká, ele faz outras mexidas e coloca o Kaká de atacante, tá? O Rui Costa acaba perdendo espaço, até para o próprio Kaká. Então, você tem desenhos possíveis, mas o Casemiro voltará. O Ancelotti, olhando pelo Real Madrid, ele sempre teve ali e são duas coisas que o Ancelotti não abre mão, né? O controle das ações de meio campo, com e sem bola, e contra-ataques. O Milan dele tinha um contra-ataque muito forte, um jogo direto muito forte. O Real Madrid mais recente nem se fala, tanto de 22 quanto principalmente o de 24. Então são times que vão usar essa velocidade. Por isso, nomes como o Rodrigo, o Vini, o Rafinha, assim, dificilmente ele vai abrir mão, principalmente da capacidade, imagino eu, de um Rafinha, de ser esse meio-campista que também agride, desse meio-campista que também usa o corredor e tem um poder de decisão muito grande, basta ver essa temporada. Então, imaginando que, imagino o Neymar sendo usado de falso 9. Não acho que o Ancelotti, apesar de ter usado ao longo, teve Benzema, teve o Crespo, teve o Inzaghi, teve o Tchevchenko, o Richarlison no Everton, ele teve alguns nomes ali, mas eu acho que num primeiro momento ele vai sem um camisa 9 de ofício. Como ele tinha recentemente em 24, ele não tinha um camisa 9, né? Ele botou Rodrigo e Vini por dentro e tinha um espaço sempre muito utilizado pelo Bellingham ali. Assim, se a gente pegar esse Real Madrid de 24, que tinha um 4-3-1-2, a gente pode ter a seleção com Alisson, Wesley,
Marquinhos e Militão, imaginando todo mundo bem, Alexandro voltando ao lado esquerdo. Casemiro, aí eu acho que esse controlador de meio, esse cara que fica com a bola, que pode ser que o André ganhe espaço com o Ancelotti. Talvez. E aqui a gente precisa entender o papel, mas eu acho que o Rafinha pode virar um meio-campista com o Ancelotti. Pode ser que isso aconteça. E aí esse seria o Neymar, e na frente, inicialmente, Vini e Rodrigo. Nesse 4-3-1-2, que, obviamente, sem bola, virava um 4-4-2, e aí fatalmente vai ter um movimento de troca sem bola do Neymar com o Rodrigo, ou do Neymar com o Vini, imagino eu mais Neymar com o Rodrigo. É óbvio que a seleção tem um desafio muito grande sem a bola. Esses jogadores vão precisar pressionar, vão precisar ter muita obediência tática. Os times do Ancelotti, assim, eram momentos, né? Mas também o Real não é um time que agride lá em cima numa pressão insana, como a gente viu o City fazer, ou o Barcelona agora mais... Galera, mas em meio a tudo isso aí, a gente fica imaginando então como seria o desenho da seleção brasileira, né? Claro que cada pessoa vai ter ali uma certa opinião, né? Muitos analistas, mas é interessante a gente imaginar como que o Ancelotti ele pode desenhar esse time, né? Tem um canal que eu gosto muito, que é esse aqui, ó, que é o canal Falso 9. Ele faz várias análises, né, de times assim, entendeu? E ele tem várias análises interessantes. Ele fez uma análise aqui de como deve ser montado o time do Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Quem são os jogadores que ele vai usar, né? Assim, como o próprio Formiga falou. E é basicamente o mesmo time que o Formiga falou, né? Mas ele vai fazer um desenho aqui de como que vai acontecer, tendo em vista os trabalhos que ele já teve, né? Trabalhos no Milan, trabalho no próprio Real Madrid, né? Trabalhos vencedores. Mas na seleção, será que isso vai dar certo? Será que ele vai conseguir trazer isso para o Brasil, adaptar aquilo que ele faz muito bem? A gente vai ver aqui também a opinião do Falso 9, né? Essa análise que está excelente, e vamos comentando juntos aqui também, né? Sobre esse time que o Ancelotti ele vai montar na seleção brasileira. Vamos ver. E realmente fez muito sucesso, né? Ele me leva a um ponto de partida, né? E assim, eu não falei do Benzema, né, cara? Porque infelizmente a seleção brasileira não tem ninguém parecido com o Benzema. Para pensar ali em ser esse 9. Tem talvez o Pedro num próximo momento, mas agora a gente tá falando de tiro curto, próxima data FIFA. Não é o caso ainda pro Pedro, né? Então, o que a gente vai imaginar aqui desse time, tá? A gente vai imaginar que o ponto de partida dele vai passar por Alisson, Marquinhos, Casemiro, Vini Júnior e Rafinha. Pô, o Casemiro voltou bem, tá disponível, tá com saúde, é da confiança dele, participou do triângulo histórico ali do Real Madrid. É claro que ele vai usar o Casemiro, tá? O Magalhães se lesionou, então o Marquinhos deve jogar à esquerda, já que jogou assim por muitas e muitas temporadas. Pois é, olhando ali esse time, eu imagino que do lado esquerdo, como lateral esquerdo, vai ganhar muita força o Alexandro, muito porque essa dinâmica da lateral esquerda é um cara mais preso, é um cara muito mais preso, mais até experiente, porque o Vini Júnior é o cara mais adiantado do time, vai ser mais adiantado até do que o centroavante, é o cara mais adiantado do Real Madrid. Então, agora com o Mbappé isso muda um pouco, mas por muitos e muitos anos foi, inclusive quando o Benzema jogava junto com ele. Então, me parece muito claro que pode até demorar um pouquinho, mas o Alexandro vai ser o titular da lateral esquerda. O zagueiro pela direita, nesse primeiro momento, seria uma grande dúvida. E só penso em dois nomes, tá? Só penso em dois nomes, eles jogam no mesmo time, inclusive do Alexandro, que são Léo Ortiz e Danilo. Gente, você vai falar, pô, o Léo Ortiz não tem experiência internacional, ele não conhece o Léo Ortiz. Eu acho que ele vai estudar o Léo Ortiz, afinal de contas, ele estava na última convocação. Mas, gente, eu duvido que eles não vão conhecer, não vão entender e não vão observar o scout. Cara, nós estamos falando de um zagueiro que a bola longa dele é a melhor. Não tem nem parâmetro de comparação. Vamos comparar com o Éder Militão, que tem uma boa bola longa? O Éder Militão tem 59% de aproveitamento na bola longa e chega a dar, em média, 5 bolas longas por jogo, de acordo com a média da última temporada que ele teve ali saudável. O Léo Ortiz chegou a fazer na temporada anterior 70% de aproveitamento na bola longa, dando 6 bolas longas por jogo. Então, assim, é uma amostragem maior e um número muito maior. Não tem
paralelo, tá? O único jogador que teria um paralelo com ele na bola longa seria o Thiago Silva, que eu acho que não é mais o caso em seleção brasileira. E assim, entre ele e o Danilo, eu imagino que ele esteja na frente, porque ele é titular e o Danilo reserva no mesmo time. Imagino até que vão fazer a dupla de zaga, né? Na lateral de... Cara, realmente, sobre o Léo Ortiz, eu acho que tem muita chance, sim, do Ancelotti convocar ele, viu? Tem muita chance, até porque, como bem explicado pelo falso 9, não tem muitos zagueiros desse lado direito aí que estejam tão bem nem na Europa. Se você procurar lá, você não vai ver jogadores que estejam, assim, bem, né, nesse momento para poder fazer essa função, né? Tem o próprio Militão, como ele destacou, mas o Militão tá voltando de lesão, então não sei se ele vai conseguir já ser convocado agora, acho pouco provável. E ele é muito bom, cara, é muito bom. Ele joga no Flamengo, né, e pra quem não conhece ele, se você pegar lances dele, assistir um jogo dele, você vê que ele tem muito refino. Tanto que quando o Tite estava no Flamengo, ele foi muitas vezes utilizado como um volante, porque ele tinha uma saída de bola muito boa, ele tem uma saída de bola muito boa, ele tem um passe assim muito refinado. Então, é o estilo de jogo que o Ancelotti também gosta, né? Jogadores que sabem sair com bola. E o passe longo dele, né? Como o falso 9 trouxe aí, né? Algo bem interessante. Chega a superar o Militão. Isso é algo impressionante, né? Claro que são níveis diferentes, né? Europa e Brasil. Mas não tira o fato de que ele é um cara também muito bom, né? E até me impressiona o fato dele nunca ter saído aqui do Brasil, da América do Sul, né? Só atuando por aqui. Acho que se ele fosse mais novo, certamente ele estaria em algum grande clube ou médio clube da Europa. Eu acho que ele vai ser convocado, sim. Acho que sim. A não ser que o Ancelotti tire uma carta da manga aí, encontre um jogador que a gente não conhece, brasileiro, para poder fazer essa função. Mas eu, basicamente, não conheço nenhum outro assim que tenha essa qualidade dele nesse momento para poder suprir algo ali mais rápido. Eu não conheço. Direita vai parecer clubismo de quem achar, e aí paciência de quem acha. Eu imagino que o Wesley vai ganhar muita força, assim como o Wanderson. O Wanderson vem em baixa e o Wesley vem de 2 jogos ruins. O que isso vai influenciar nessa convocação? Não sei. Acho que estarão os dois na lista. O pessoal que fala do Caio Henrique na lateral esquerda, até eu também quero ver esse cara na seleção. Só que, gente, lembrando, ele vai fazer uma dinâmica pro Vini Júnior. E tá tudo bem, né? E o Alexandre, digamos assim, passa longe de ser um bagre, né? É um grandíssimo jogador. Na volância, eu já coloquei o Casemiro como uma das espinhas dorsais do time. Mas ele tem um outro ponto, um outro cara muito pronto, que é o André, tá? Os números de bola longa, de combate, de desarme do André são excepcionais. Os passes dele, a construção dele, os números dele na totalidade são superiores aos do Casemiro. Tá? Então, assim, imagino até que o Casemiro vai ser um ponto de partida, mas vai ter uma disputa de posição aberta. Uma coisa que o Carlo Ancelotti é meritocrático, não tem ninguém que não ache isso dele, tá? Mas o Rodrigo vai ter que repensar a opinião dele, talvez, né? Depois dos acontecimentos, digamos assim. E aí, gente, chega às 2 posições mais difíceis, né, dele escolher. Pelo lado esquerdo, eu imagino que ele possa fazer do Gerson o Valverde dele. Um cara... Pelo outro lado, um cara de muita força, um cara de ataque ao espaço. Cara, assim, eu gosto muito do Gerson, eu gosto, mas pra ele chegar a fazer essa função do Valverde tão bem como o Valverde faz, acho muito pouco provável, cara. Sendo bem sincero aqui, acho o Gerson muito mais limitado do que o Valverde. O Valverde, ele é muito bom, cara. Ele é muito, mas muito bom. Ele faz muita coisa, ele é muito rápido, tem um passe excelente, drible também. É um cara que faz várias funções. O Gerson, ele é muito bom também. Mas pros padrões brasileiros, né? Aí eu não sei, né, se ele vai conseguir potencializar o Gerson, não sei. Mas o Valverde, para poder comparar, acho assim uma coisa até bizarra você querer comparar, querer dizer que o Gerson poderia fazer essa função de uma maneira tão plena assim como o Valverde faz. E olha que eu gosto do Gerson, tá? Mas eu sou sincero, o Valverde é um nível assim muito acima, cara, muito acima. É um jogador assim impressionante. No Real Madrid, quando você assiste, você vê. Quando ele não joga, ele faz uma falta extrema no Real Madrid, cara. Uma falta extrema que talvez nenhum outro jogador consiga fazer essa falta tanto quanto ele. Só o Toni Kroos, né, que aposentou. Mas tirando o Kroos, acho que o Valverde hoje é um cara assim de um nível surreal no Real Madrid. Surreal mesmo. E vai ter arrasto
pro time dele, que era o caso do Valverde para ele no Real Madrid. E do lado direito eu imagino o João Gomes, um cara de um poder de marcação que não tem paralelo, na verdade tem o André, mas não tem paralelo, um cara de muita intensidade, que é agressivo também e evoluiu demais na Premier League nos passes. Pode ser o Bruno Guimarães também, só que eu acho que o Bruno Guimarães tem uma característica menos móvel, assim como pode ser o Joelinton no lugar do Gerson. Tá? Também pode ser. Só que eu não quis colocar entre parênteses porque o Gerson me parece perfeito para ser o Valverde dele, digamos assim. O Rafinha é uma obviedade, assim como o Vini Júnior. Rafinha pela direita. O Rodrigo vai ficar no banco? Vai sim. Vai ficar no banco. E é preciso ter caras desse tamanho também no banco. É preciso ter quem você colocar com capacidade de decisão pra mexer no jogo. E tá tudo bem, gente. É um futebol que tem 5 alterações. Eu acho que o Rodrigo é muito bitolado com isso, pelo menos recentemente. E, cara, é o que é. Ele tá no Real Madrid, agora tá na seleção brasileira. Ele vai ter capacidade de decidir jogos como teve possibilidade de decidir na última Copa. E ali, no comando do ataque, a grande incógnita da seleção é um espaço reservado pro Neymar, para fazer o que fez o Bellingham. Vai ter força para fazer o que fez o Bellingham com ele? Pode ser. Vamos ver o que o Neymar vai aprontar. Ele tem muita técnica, muita qualidade. Ele vai poder fazer a ponta desse losango, fazendo Vini Júnior e Rafinha fecharem. Pô, mas e o Neymar? Não dá para contar com ele. O que ele vai fazer sem o Neymar? Pois é, sem o Neymar, eu imagino que ele vai trazer também um velho conhecido dele, um cara que jogou muito bem com ele, que é o Richarlison. Acho que faz todo sentido, tem coerência. O Richarlison teve bons momentos na temporada, mas o time dele muito mal também não trouxe muita vantagem a ele, e acho sim muito possível que ele tenha mais chance com o Carlo Ancelotti. Depois, no segundo momento, pode ter o Pedro. Cara, conhecendo assim o Ancelotti, vendo os times que ele já montou, eu acho que talvez em alguns momentos ele nem use um centroavante, né, ou um camisa 9. Talvez ele opte em colocar 2 atacantes, né, por exemplo, né. E assim, o Neymar, eu gosto muito do Neymar também. Acho um cara no Brasil, né, questão de talento, ele é o mais talentoso dos últimos anos. Não tem nenhum jogador talentoso, tão talentoso como o Neymar. Mas a questão é aquela que a gente sempre fala, né, o Neymar não está disponível. Quando que o Neymar vai estar disponível e bem fisicamente, cara, não dá pra gente saber. Então por isso que eu acho que tem grandes chances, assim, do Neymar não ser convocado. E aí, né, tem várias peças ali que podem, né, ser potencializadas para um treinador de elite como o Ancelotti, né? A gente vê pelo menos aí 4 nomes que podem jogar muita bola na seleção brasileira, né? Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo, né, o próprio Endrick também é um cara muito bom. Se você pegar outros que jogam bem também em Premier League, você vai ver que dá para potencializar também. Então, eu acho que talvez o Ancelotti use um 4-4-2. Esse desenho feito aí pelo Falso 9 também é uma coisa que certamente ele faça também, né? Um 4-3-3. Mas vai depender muito das opções que ele tem, né? Por exemplo, foi citado aí que ele conhece muito bem o Richarlison, né? O Pombo, que a gente conhece bem também. Mas o Pombo não vive uma fase tão boa assim. Então por isso que eu acho que ele talvez opte em colocar 2 atacantes, jogar assim um centroavante com um falso 9, alguma coisa assim. Talvez o próprio Rodrigo de falso 9 ou o Endrick. Pode ser o Endrick também. Mas o Neymar eu tenho muitas dúvidas. Acho que para essa próxima convocação, acho que ele não deva convocar o Neymar. E se ele convocar, o Neymar vai ser uma espécie de coadjuvante. É a minha opinião. Mas acho que uma coisa certa que a gente imagina, que sabe que vai ter, né? Essa seleção é o Casemiro. Com certeza ele vai convocar o Casemiro. O Vinícius Júnior. O Brasil vai ser em volta do Vini Júnior, né? E que ele vai montar um time em transição, que é o que ele sabe fazer muito bem. Ele nunca teve um time assim de ser aquele time de posse de bola. Claro que dependendo do contexto ele vai montar o jogo para isso, mas não é um time de posse de bola, é de transição. E combina bem com os jogadores que o Brasil tem hoje, que são jogadores rápidos, tem mais pontas, não tem tantos armadores assim. Então, tendo em vista disso, acho que ele vai montar assim um time em transição, aproveitando os espaços, bola longa, velocidade, tudo isso. E se ele conseguir montar de uma maneira que fique bem organizado, como era o Real Madrid do ano passado, as chances do Brasil ser um time muito difícil de ser batido é grande, cara, é grande, porque as peças são boas. São grandes jogadores aí da atualidade e que juntos, potencializados, podem tornar uma seleção quase que imbatível, né? Quase que imbatível, muito difícil de ser vencida. Então é isso, né? Agora eu quero saber a sua opinião. O que é que vocês acham? Vocês acham que o Neymar vai ser convocado? Você acha que o Ancelotti ele vai
tentar usar o Neymar? Será que vai ser uma espécie de coadjuvante mesmo? Ou será que ele vai tentar usar o Neymar como um protagonista? Ou será que vai ser realmente com o Vini? Você pode comentar. E se você concorda aí com essa análise feita pelo Bruno Formiga e também pelo Falso 9. Agradecimentos aí também ao canal deles, né? Esse vídeo aí que ficou muito top. E é isso aí. Agradecemos a vocês. Deixa o teu comentário, teu like, se inscreve e até o próximo vídeo.